especial, doutora Rúbia Miossi. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua participação e oportunidade de estar contribuindo, conversando um pouco, dialogando um pouco. Nosso público aqui são os profissionais de atenção primária, os profissionais da Secretaria de Estado da Saúde. Nós estamos organizados para essa semana, nós conversarmos diversos pontos. E dentre esses pontos são respostas rápidas ao enfrentamento ao Covid. E hoje nós vamos estar falando sobre essa organização do território para que nós possamos mitigar a transmissão. Então, nós queremos conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho, em torno de 20 minutos, 30 minutos, para que nós possamos ter o entendimento da importância que nós podemos fazer ainda no território para a gente diminuir essa transmissão e que nós possamos, então, organizar diante da população um enfrentamento e uma resposta, que nós sabemos que os nossos hospitais estão sendo organizados, mas nós não teremos quantidade suficiente se todas as pessoas necessitarem ao mesmo tempo. Então, é importante também que a população entenda isso. E como nós podemos fazer com que a população possa entender qual é o nosso papel e como nós podemos colaborar enquanto profissionais de saúde, levando essa orientação à população, a nossa postura e a nossa organização dentro do nosso processo de trabalho. Então, doutora Rúbia, nós gostaríamos muito da sua colaboração agora, neste momento, para que nós pudéssemos entender um pouquinho quais seriam os nossos papéis, qual poderia ser a nossa contribuição diante de tudo que nós já estamos fazendo. Já estamos fazendo muito, mas sabemos que nós precisamos fortalecer mais ainda o nosso papel, fortalecer mais ainda a nossa atuação diante da sociedade, para que nós tenhamos mais sucesso ainda, mais êxito e que possamos diminuir aí essa transmissão. Então, a senhora pode começar e a gente fica aí muito feliz com a sua participação. Boa noite a todos e todas. Fico muito contente com o convite que eu recebi e sempre que eu posso, saibam que eu estou sempre à disposição. Batendo certinho, estarei disponível para vocês. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente fala sempre que a atenção primária é o alcance mais direto da nossa população. Então, por isso que ela é de fundamental importância num momento como esse, porque é quem está mais próximo mesmo da população e é o setor que eu falo que é mais delicado, que não pode parar, que não pode cometer nenhum equívoco. Então, falando sobre transmissão, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que é uma doença infecto-contagiosa. A transmissão é por meio de gotículas de saliva. Então, a gente fala secreções respiratórias. A coriza, a saliva, quando você está falando, as gotinhas de saliva que saem durante a fala, que caem sobre outra pessoa, é o maior meio de transmissão. Só que não é apenas pela minha respiração ou pela minha fala que eu transmito esse vírus. Principalmente pelas minhas mãos. Nas infecções relacionadas à assistência à saúde, a gente estuda isso, a gente sabe que a mão do profissional de saúde é o meio de contaminação mais importante dentro do hospital. E no nosso dia a dia, era interessante que a gente também levasse isso em consideração, porque parte das doenças que a gente acaba pegando, a gente pegou através das nossas mãos. Então, a gente passa a mão no rosto mais de 8 vezes por hora. Ao passar a mão no rosto, eu pego essas gotículas do meu nariz, da minha boca e acabo levando para todo o ambiente que eu estou em volta. Então, a gente sabe também que é um vírus que pode ser transmitido através de fômites. O que são fômites? Objetos. Objetos como, por exemplo, esse copo d'água que eu estou bebendo aqui. Se eu acabo de beber água nele, eu estou com vírus e eu deixo ele na minha mesa e outra pessoa da minha casa pega esse copo para beber água também, pode pegar o meu vírus, porque o vírus ele pode durar por algum tempo nesse copo d'água. Então, assim, lembrar que todo o ambiente tem risco. Então, a gente tem que orientar que lavar as mãos talvez seja muito mais importante do que utilizar máscara.
A gente viu desde o início da pandemia, nos outros locais onde ela aconteceu, as pessoas de máscara pela rua. E a máscara se tornou um símbolo dessa pandemia. Mas lavar as nossas mãos é hoje o ponto mais importante para eu evitar a transmissão, porque é através dela que eu levo o vírus para outra pessoa com a máscara. Mesmo com a máscara, eu acabo tocando partes do meu rosto e posso levar. Então, em primeiro lugar, era saber isso, né? Aonde que o vírus se encontra. Esse vírus ele pode ficar sendo transmitido por quem está com a doença por até 14 dias a partir do momento que começam os sintomas. Mas tem que lembrar também que 2 dias antes dos sintomas começarem, eu também posso estar transmitindo esse vírus. Nossa, mas 2 dias antes de ter sintomas, eu nem sei que estou com vírus. Sim, por isso que nesse momento de pandemia é tão importante, mesmo assintomático, todo mundo vestir a sua máscara. Então, a primeira coisa que a gente, enquanto atenção primária, deve ter como consciência é a orientação das pessoas para o uso de máscara corretamente durante a maior parte do tempo que tiver contato com outras pessoas. E a higiene de mãos é a melhor forma da gente prevenir a transmissão dessa doença para outra pessoa. Sem nenhum meio de evitar transmissão, é um vírus que uma pessoa transmite para outras 3 ou mais pessoas. Se a gente for fazer uma conta rápida, se uma pessoa hoje transmite para 3, cada uma dessas 3 transmite para mais 3, e assim é uma progressão geométrica. Por isso que a curva, quando sobe, sobe tão rápido, porque eu acabo contaminando outras pessoas. Utilizando a máscara, evitando, né, o convívio social, eu consigo diminuir a quantidade de pessoas que são contaminadas pela pessoa que está doente. Então, o que eles falam de índice R, que eles falam, né, o R0 dessa doença era 3, ou seja, uma pessoa infecta outras 3. A gente conseguiu baixar para 2,1 aqui no estado. Início do mês passado era 2,1 o R que a gente tinha. Esse 2,1 significa que de 3 eu estava contaminando 2, mas ainda assim era sinal que a doença ia crescer. Então, fundamental da gente tentar fazer as pessoas entenderem que distanciamento social não é, de maneira nenhuma, uma forma de ninguém mandar na vida de ninguém, porque não é essa. Então, o distanciamento social é para reduzir, de fato, a contaminação entre as pessoas. A gente não sabe muito bem qual o papel que a pessoa totalmente assintomática tem na transmissão. A gente não sabe se ela pode transmitir ou não. Então, por isso, o assintomático deve usar a máscara do mesmo jeito. E a gente também não sabe que as crianças têm nessa transmissão. Então, a gente também orienta as crianças maiores de 2 anos a utilizar a máscara. Então, fundamental a gente tentar se fazer entender para as pessoas que buscam a nossa ajuda de por que é tão importante usar a máscara. Aqueles detalhes mais básicos na hora de utilizar a máscara. Como que você coloca a máscara no rosto? Se a máscara que coloca as tirinhas atrás da orelha, prender ela de forma que ela fique completamente acoplada no seu rosto. Na hora de tirar a máscara, retirar sempre pelas tirinhas da máscara, não puxar a máscara para debaixo do queixo. A parte de fora da máscara está contaminada com as secreções que vêm de fora. A parte de dentro está contaminada com a sua secreção. Se você põe a mão na máscara por fora, você está contaminando a sua mão. Se você põe a mão na máscara por dentro, você também está contaminando a sua mão. E aí você precisa imediatamente higienizar a mão para não transmitir, né, aquilo que você acabou de tocar para frente. Por isso que tirar a máscara pela orelha é fundamental, pelas tirinhas, e sempre manipular ela pelas tirinhas. A nossa N95, quando a gente utiliza dentro do serviço, às vezes ela vem com a tira aqui por trás. Tem que pegar a tira aqui atrás. E aí a gente tem dificuldade de retirar. Então a gente sempre fala, pega uma folha branca de papel, dobra no meio, encosta na frente, a folha na sua mão para encostar na máscara, para você poder retirar com a outra mão as tirinhas, e aí você consegue retirar a máscara do rosto sem se contaminar. Explicar para os nossos pacientes também, a nossa população, né, que a gente atende, que não é para pendurar a máscara aqui numa orelha e ficar falando no telefone com a outra mão, porque a máscara encosta no seu rosto, encosta na sua roupa, encosta no seu cabelo. E aí você segue fazendo transmissão de gotículas e de outras coisas que estão na sua máscara.
Eu preciso tirar a máscara para qualquer coisa, eu tenho que ter uma folha de papel para colocar lá em cima, ou para me ajudar a retirar se for a N95, aquela que tem a dobrinha aqui no meio. Então, isso é fundamental. É fundamental explicar isso para as pessoas também. As pessoas vestem uma máscara de tecido e acham que podem ficar o dia todo com ela. Não é isso. A máscara dura só 4 horas, porque a gente fala e a gente molha essa máscara. Máscara molhada não serve para me proteger. Ao contrário, aumenta o risco de transmissão. Então, passou 4 horas, tem que tirar a máscara, botar numa sacolinha para lavar e colocar uma máscara nova. Nova, que eu digo assim, uma máscara limpa, né? Que essas de tecido a gente usa lavar. Uma outra pergunta que fazem muito pra gente é: doutora, a gente está trabalhando numa comunidade que a realidade social e econômica é muito complexa. Eu não consigo isolar um paciente dentro da casa porque ele mora com outras 7 pessoas e a casa só tem 2 cômodos. Bom, gente, a gente não tem como tirar a pessoa da casa dela, nem as pessoas que estão na casa dela, para poder colocar essa pessoa em isolamento, certo? Então, eu vou orientar como que essa família pode se adequar para conviver com essa pessoa que está sintomática, mesmo não tendo outro cômodo para ela dormir. Essa pessoa, esse paciente, é o que é fundamental utilizar a máscara 100% do tempo. E aí vai ter que ter muito a nossa colaboração enquanto pessoas também, porque às vezes eles não têm nem a condição financeira de ter a máscara. Então, vamos formar grupos para poder fornecer esse tipo de máscara de tecido para essas pessoas, material de higiene e limpeza também. É o momento da gente ser solidário também. Mesmo sendo profissional de saúde, a gente também é solidário nesse ponto, para poder ajudar, para que na nossa comunidade a gente tenha essa aceitação e a gente consiga facilitar um pouquinho a vida deles. Porque está tão difícil, muita gente sem emprego, muita gente não conseguiu o auxílio do governo ainda, muita gente não tem nem o que comer. Então, assim, se a gente consegue de alguma forma, o paciente está ali, você tem máscara de tecido? Se não tem, vamos juntar entre a gente e fazer uma corrente do bem nesse sentido para dar essas máscaras para a pessoa, pelo menos que está doente. Orientar como lava. Para lavar uma máscara de tecido é simples para eu ensinar a população. Só eu lavar com água e sabão e posso pendurar. Preciso usar que bom em todas? Não. Se você lavou direito com água e sabão, lavou, ensabou direitinho, enxagou direitinho, retirou todo o resíduo de sabão, pronto, sua máscara está limpa, pode usar ela de novo, não tem problema. Então, assim, são as formas que a gente tem de ir ajudando a comunidade onde a gente está inserido, de forma que todo mundo também possa se proteger nesse momento. E você que é profissional de saúde é quem tem que ter o maior cuidado com você mesmo e com a sua família. Lembrar que a gente leva o coronavírus para dentro da nossa casa, para os nossos familiares. Então, essa parte de transmissão, cheguei em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar meu banho, tirar a minha roupa, deixar lá na minha área de serviço, para depois eu ter contato com os meus familiares e não oferecer risco para eles. Estou com algum sintoma respiratório, informar imediatamente a coordenação. Olha, eu estou espirrando, estou com o nariz escorrendo. Pode ser só uma alergia? Pode, mas a gente não tem certeza só no primeiro sintoma. Então, informe o seu coordenador imediatamente. É fundamental a gente saber isso para a gente também quebrar essa cadeia de transmissão dentro do serviço e dentro da nossa casa. A gente tem condição de se proteger mesmo depois que a gente já está com sintomas, proteger quem está perto da gente. Então, são detalhezinhos pequenos que na nossa correria do dia a dia, às vezes, a gente pode esquecer, mas vale muito a pena um estar lembrando o outro. Viu o colega com a máscara embaixo do queixo? Passa e fala: colega, não usa máscara assim não, você está se colocando em risco e me colocando em risco. Estão juntos numa área de convivência, numa copa onde a gente toma um cafezinho, vai um de cada vez. Conversar, vamos conversar todo mundo com a máscara no rosto. Na hora da refeição, faz a refeição uma pessoa de cada vez, uma pessoa em cada cômodo da sua unidade. Não fica todo mundo junto na copa, que apesar de serem áreas bem desenhadas, foram desenhadas por um engenheiro na época que não tinha coronavírus, que eu podia botar 10 pessoas sentadas numa mesa. Hoje não é essa a realidade. A gente tem que respeitar as distâncias de 1,5 m a 2, e eu recomendo 2, que é mais do que diz a literatura, que é para você ter 100% de certeza que o colega não vai engasgar com a comida, tossir em cima de você sem querer. Então, isso é uma forma que a gente tem de se proteger o nosso colega também.
um tem que ajudar o outro. Não é um vigiar o outro, que a gente é vigia um do outro. Não é isso. É um ajudar o outro. Aí a gente vai lembrando um de cada vez. Olha, fulano, a máscara tá pendurada na orelha. Não é um acessório de pendurar igual um brinco, não. A máscara é para ficar nas duas orelhas. Quer tirar a máscara? Fulano, tira a máscara. Toma aqui uma folha. Ensina o colega como usar. Cada vez que a gente ensina, a chance da pessoa aprender vai aumentando, porque a gente também vai treinando e a gente também vai garantindo a segurança dentro da nossa equipe. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais alguma coisa? Doutora Rúbia, enquanto atenção primária, enquanto território, é muito importante que os nossos profissionais tenham a oportunidade de espaços para levarem essas orientações. Então, assim, nós temos que fazer parcerias, né, grandes parcerias com todas as potencialidades que nós temos dentro do território, que são as comunidades. Nós precisamos identificar todos os nossos parceiros para que nós possamos levar essas orientações. E quando a gente fala de educação popular, a gente fala que é o tempo inteiro, não adianta, né, a gente falar uma vez só e achar que as pessoas, porque nós sabemos que nós temos dificuldade em estar fazendo as questões de forma adequada de primeira vez. Então, nós temos que repetidamente estar orientando a população. Não é fácil trabalhar em relação à atenção primária, porque, como a senhora mesmo falou, ela é próxima à população, ela está no meio da população, muito próximo, e a gente sabe que para organizar um território, há necessidade também da consciência da população. Este primeiro nível, que é o nível que a população também faz parte, então nós temos que ter, enquanto profissionais de atenção primária, essa capacidade da gente estar fazendo com que as pessoas tenham a sua consciência da sua corresponsabilidade. Claro que a minha corresponsabilidade vai ser a partir do meu entendimento, quando a equipe de saúde, enquanto saúde, nos orienta qual é a melhor forma. Mas nós sabemos que as equipes de atenção primária, elas fazem muito em relação a toda essa questão, elas orientam, né, a população, mas nós precisamos fortalecer muito mais ainda os nossos parceiros. Então, as organizações não governamentais, nós precisamos, como a senhora mesmo falou, né, aquisição de máscara, quais são os lugares que nós podemos estar? Porque temos territórios diferentes no mesmo município, temos situações diferenciadas, até no mesmo território de uma equipe, às vezes nós temos uma diferença muito grande de condições sociais das pessoas. Então é importante eu poder estar visualizando isso para que nós possamos levar esse nível de orientação, para que nós possamos cortar de fato essa transmissão. Foi imprescindível falar de cuidado dos profissionais. Marina, desliga o seu microfone, amada. Obrigada pela sua presença. Né? Nós precisamos muito, enquanto profissionais de saúde, estarmos juntos diante de um reconhecimento da nossa população. Nós sabemos que ainda nós não conseguimos o sucesso, porque nós estamos vendo aí nos meios de comunicações que a gente realmente precisa fazer algo mais nas nossas estratégias. Se a gente entende que, neste momento, a parceria da nossa população é imprescindível para o sucesso da não transmissão, nós precisamos também rever as nossas práticas e o que nós podemos fazer e se eu estou alcançando todos os espaços com todas as potencialidades que eu tenho no território, né? Então, assim, a gente fala muito isso enquanto atenção primária, que as igrejas nos ajudam muito, tanto os padres quanto os pastores, porque às vezes esse público, eles escutam muito mais eles do que um profissional de saúde. Então, qual é a minha forma, qual é a mídia que eu posso estar levando, chegando até essa população?
qual é a forma de rede social que eu posso estar levando essas informações de forma clara, né? De forma acessível ao linguajar de cada público que nós estamos falando. Então, quando nós falamos que nós precisamos organizar para que nós tenhamos essa participação, para que nós tenhamos essa população também fazendo um controle, é muito importante. Nós temos diversas pessoas, doutora Rúbia, que informam a ouvidoria que estão acontecendo situações inadequadas que nos ajudam. Então, isso já é importante, né? Que a gente observe um controle social. Então, a população também está atenta, está tentando colaborar. Nós também temos um grupo de pessoas que às vezes não acreditam ou não conseguem compreender o seu papel e a importância. Nós sabemos que nós estamos num momento em que temos abertura de comércio, então, muito mais agora, nós temos que ter um nível de disciplina e organização enquanto população responsável também pela saúde. A nossa 8080, a nossa legislação, fala que a população também é responsável. Então, e principalmente o nosso sistema, que ele é muito partícipe da população. Então, nós precisamos, mais do que nunca, neste momento, estarmos fortalecendo as nossas ações enquanto atenção primária, fortalecendo as nossas informações nos territórios, para que nós tenhamos uma população, se for o caso de precisar circular, que saiba circular com cuidado, como a senhora falou, utilizando a máscara de forma correta, adequada, principalmente as mãos. Estamos tendo aí algumas questões das pessoas falando do uso de luva na comunidade, e isso é mais risco ainda, porque gera uma sensação de proteção, porém ela acaba fazendo mais contaminação, porque a pessoa não tem cuidado com a mão. Então, isso daí são coisas, doutora Rúbia, que eu gostaria que talvez a senhora pontuasse mais um pouquinho, se a senhora falasse, dessas estratégias, né? Porque nós sabemos que nós precisamos fortalecer neste momento de abertura do comércio, quais são as estratégias ou quais são as situações que nós possamos colaborar enquanto equipes, enquanto atenção primária, que já fazemos muito, mas precisamos fortalecer essa disciplina para que nós não tenhamos, então, um número tão exacerbado assim daqui a alguns dias. Então, vou contar o que aconteceu hoje. Não sei se vocês sabem, mas meu consultório funciona dentro do Shopping Vitória. Durante todo esse período que ele ficou fechado, os nossos consultórios continuaram funcionando normalmente, nada da parte de saúde lá fechou. A gente continuou trabalhando lá toda segunda à tarde. E durante todas essas segundas, a gente estacionava o carro na frente, no estacionamento da frente, a gente ocupava 2 fileiras de carro e era isso que tinha de pessoas lá. Hoje, quando eu cheguei lá, 15 para as 2, para poder começar meu consultório, que eu vi que eu entrei pela frente, eu tive que estacionar nos fundos, dada a quantidade absurda de carros que estavam lá. Eu já me preocupei, e quando eu entrei pela entrada do cinema, aquela entrada lateral, que eu olhei a quantidade de gente lá dentro, andando, eu falei, impossível, não vai dar certo, em breve a gente vai estar com tudo colapsado mesmo, muita gente doente mesmo. Eu falo que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente, em primeiro lugar, é um exemplo. Logo que eu comecei a aparecer na televisão, dando entrevistas, as pessoas observavam se eu estava de brinco, se eu estava de anel, se eu estava usando relógio, se a minha blusa era assim, se era assado, se o cabelo estava preso, se eu usava máscara depois ou não. E as pessoas estão observando a gente na hora que a gente está no trabalho, e entrando e saindo do trabalho, dentro da nossa casa, ao subir no nosso prédio, ao sair de carro e no mercado. Todo mundo olha a gente que é profissional de saúde para ver se a gente está cumprindo aquilo que a gente está disseminando. Então, em primeiro lugar, eu falo que essa questão, o cumprimento dessas regras de utilizar a máscara, de ter o cuidado, começa pela gente. Então, em primeiro lugar, eu falo o seguinte, se você é profissional de saúde, é você que tem que dar o exemplo de que não vai à praia só para bater perna, que não vai ao mercado para passear e nem ao shopping para passear. Começa pela gente. A população das camadas
mais baixas, assim, em termos de nível econômico, elas não vão ao shopping para passear. Quem estava lá dentro do shopping passeando hoje era o pessoal de classe média alta, tá? E a gente fala isso porque a gente vê como as pessoas vão vestidas e a gente observa isso. Só que as pessoas que estão nas camadas, nos estratos inferiores de níveis sociais, essas pessoas, quem está trabalhando, está tendo que ir para o trabalho. Então, a gente tem que se preocupar com elas nesse trajeto do trabalho, porque elas pegam um transcolo lotado de gente, porque está lotado e a gente vê ele passar na rua. Elas têm que sair para ir trabalhar, porque muitas pessoas não dispensaram suas domésticas, não dispensaram, tá mantendo o trabalho normalmente. E que bom que elas têm um trabalho, têm um emprego para poder manter a situação econômica daquela família, que às vezes depende só daquela pessoa. Então, a gente também tem que pensar o que eu posso fazer, para quê? Para orientar essa pessoa quando ela vai no trajeto, porque às vezes pensa assim, já vou estar no ônibus lotado mesmo, que diferença faz? Eu tenho que deixar claro que faz muita diferença. Não faz pouca diferença, não. E não é porque as coisas lá fora estão numa situação de aparente normalidade que de fato está normal. A gente conseguiu chegar até esse ponto com pouquíssima quantidade de pessoas da população positivas. Até 15 dias atrás eram menos de 10% da população, era 3% da população. Isso não é nada frente ao pensar que, por exemplo, metade da população se contaminando de uma vez, acabou o sistema de saúde, não tem o que fazer. Porque 50% da população, 2 milhões de pessoas doentes ao mesmo tempo, a gente não tem como atender todo mundo. Então, assim, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, eu consigo entender. As pessoas estão cansadas de ter limitações para fazer determinadas coisas, eu também consigo entender. Mas eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, tem que continuar insistindo na questão de que, olha, eu também estou cansado, mas eu preciso muito que você fique na sua casa e eu também na minha, quando a gente pode ficar, para que depois não seja eu e você prejudicados juntos ao mesmo tempo. Porque aquele que sai para passear, para bater perna, ele pode adoecer de forma leve e não ter nada, mas ele leva a doença para uma pessoa que vai ficar grave e não vai ter um leito para poder atender. E essa pessoa pode ser seu parente, que depois você vai sentir falta. Então, assim, a gente tem que reforçar, e aí eu falo que tem muito papel as organizações que cada comunidade tem, e as organizações não governamentais, as sociais mesmo, tem as organizações de igreja, que elas passam muito o senso do coletivo. E esse pensamento do pensar no coletivo, pensar no grupo, ele é fundamental nessa hora. Porque se a gente for pensar individualmente falando, dá tudo muito errado, porque um não pensa que depende de mim a saúde do outro. Então, isso é um ponto importante. Outras coisas que a gente pode fazer, tem alguns documentos que estão publicados na internet, eu até acabei de abrir um aqui, não sei se vocês já tiveram contato, acredito que sim. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade lançou em março ainda uma cartilha de como fazer a prevenção do coronavírus nas favelas e comunidades. Foi uma iniciativa inicialmente do Rio de Janeiro, porque foi lá que a coisa ficou feia, né, nas comunidades. E é tão legal essa cartilha e vale tão a pena a gente ler, que ela ensina até sugestão de brincadeira para fazer com criança enquanto ela está em casa, com coisas que você tem em casa. Então, passa por tudo isso, porque quem tem filho sabe a situação, a dificuldade que está tendo para ficar com o menino em casa, sem escola, sem coleguinha, e tendo que se virar ali dentro sozinho, ainda com as atividades de escola, que nem todo mundo tem acesso à internet e tal, para poder fazer. Então, assim, tem muito material na internet para a gente ter ideias. E eu acho que cada grupo que tiver alguma ideia a respeito deve colocar essa ideia para frente e deve divulgar essa ideia com os outros grupos. Às vezes um grupo tem uma ideia legal a respeito de como fazer um tipo de prevenção e que essa ideia funcione e a gente pode utilizar nas outras comunidades também. A gente tem que aproveitar essas experiências que são exitosas, que são boas, justamente para a gente divulgar, disseminar e aumentar a capacidade dessas informações chegarem até lá. Eu vejo que uma das coisas mais difíceis é a gente conseguir, vamos dizer, equilibrar a necessidade de ficar em casa e a necessidade que as pessoas têm da parte econômica mesmo de sustentar sua própria família.
Se a gente conseguir um mínimo de controle no uso dessa máscara, na higiene dessas mãos, você falou muito bem falado a questão da luva. A luva é para a gente fazer procedimento dentro das nossas unidades. A luva não é para sair com ela na rua. Vocês que são profissionais de saúde sabem muito bem. Luva na mão, você faz o procedimento e descarta e lava a mão. É assim que a gente usa. Eu não tem menor cabimento eu calçar uma luva para o supermercado fazer compras. E aí eu começo lá no setor de hortifruti, palpo todas as frutas e verduras que tem lá, vou para o setor de carne, palpo todas as carnes do setor de carne, porque eu estou falsamente protegido, meu celular toca na bolsa, eu de luva tendo o celular, com a mão suja encostando no meu rosto, no meu telefone que encosta no meu rosto. São pequenas coisas que a gente faz sem pensar. Então, a gente que é profissional de saúde, quando a gente está de luva, eu até brinco, parece que a gente está sem defesa. Estou com a luva na mão, eu não sei nem onde eu boto a mão. Porque a mão é para colocar no paciente para fazer o procedimento que eu vou fazer e depois eu descarto a luva e acabou. Não é para ficar andando com a luva pela unidade. Então, na rua, a luva não tem qualquer utilidade. Eu falo que eu vou ao mercado e eu vejo as pessoas com luva no mercado, eu paro e fico pensando assim, nossa, se essa pessoa soubesse o mico que ela está pagando usando essa luva, que não vale nada para ela, dá a falsa sensação de proteção e ela se contamina muito mais usando uma luva do que com a mão, ela pensaria duas vezes. Quem calça uma luva e fica com ela o dia todo não lava a mão. Não sente que a mão está suja, então não vai ter necessidade de lavar. Você, quando está com a sua mão sem a luva, você sente necessidade de lavar a mão porque a mão sua, porque você sente que tem sujidade visível, ou porque você lembra mesmo que estou sem luva, tem que ficar passando álcool na mão o tempo todo. Isso é super bacana. Sem a luva, você consegue ter controle maior sobre a higiene das suas mãos. A higiene das mãos é o mais importante. Temos que falar também sobre a segurança das preparações de álcool. Álcool não é para ser usado dentro de casa. Dentro de casa é sabão e água. Eu não sei se as unidades que vocês estão são em lugares mas tão paupérrimos que as pessoas não têm água em casa. Eu sei que tem locais que, apesar de serem abastecidos pela CESAM, passam um período sem ter água. Então, é para esse período de exceção, que eu estou sem a água em casa, sem o sabão, que eu utilizo a preparação de álcool. Mas trazer para casa de uma pessoa a preparação de álcool para substituir a lavagem de mãos com água e sabão não ajuda. Primeiro porque álcool é muito bom para a mão que está aparentemente limpa. Ele funciona super bem, ele mata o vírus, ele mata algumas bactérias, praticamente todas as bactérias, ele só não mata uma forma de resistência da bactéria que a gente chama de esporos. Só que se a minha mão tiver matéria orgânica, o que é matéria orgânica? Suor, sujeira visível, qualquer sujeira que está na sua mão que você está vendo, a gente sua a mão, às vezes fica com esse pretinho na mão, né? Igual criança que está brincando no quintal, fica cheio dos pretinhos na mão. É suor, é matéria orgânica, urina, fezes, a própria secreção nasal. Álcool não funciona nessa situação. O que funciona é água e sabão. Se você bota o álcool como substituição da água e sabão para quando a mão está suja, além de não funcionar direito, tem ainda o risco das queimaduras. Então, toda vez que a gente for falar de higiene de mãos para as nossas comunidades, a gente tem que lembrar de falar de prevenção a queimaduras. Não é para ter em casa preparação líquida de álcool, gente. Não tem utilidade, a não ser naqueles casos extremos que eu não tenho água, que eu não tenho sabão. Se eu tenho água, se eu tenho sabão, é água e sabão que a gente vai usar. É mais barato, é mais disponível e funciona melhor. Então, eu tenho que lembrar desses detalhes, eu tenho que botar na cabeça das pessoas que álcool não é coisa para ficar na mão de criança. Criança não tem juízo para poder saber que eu acabei de passar álcool, eu não posso passar perto do fogão. Pega fogo mesmo e dá lesão grave. E aí, ao invés de eu internar por coronavírus, eu interno por queimadura, que é muito pior do que coronavírus. Então, eu tenho que lembrar desse detalhe e lembrar de avisar isso à população. Não, o álcool ele é legal para quando eu estou fora de casa. Para quando eu estou dentro de casa, eu não preciso dele, porque a água e sabão é fácil de usar. Tem algumas comunidades que têm contato com essas escolas de samba que fizeram várias máscaras de tecido para distribuir.
é muito válido, porque a máscara que eu preciso ter na população não é a máscara tripla com filtro de não sei o que lá. Não é isso que eu preciso na comunidade. Na comunidade, a máscara de tecido simples mesmo, de preferência que seja de tecido duplo. Ok. Eu tenho na minha comunidade um grupo desses. Na comunidade vizinha não tem. Será que esse grupo que produziu para a minha comunidade não pode também fazer uma parceria com a comunidade vizinha? E aí fornecer também esse material para a comunidade vizinha? Conversar, gente, conversar. É a questão de eu trazer o que é bom da minha comunidade para outra comunidade que infelizmente não tem, mas que eu tenho sobrando aqui e eu posso passar o recurso para lá. Eu acho que isso a gente também tem que criar a nossa rede. A gente não trabalha em rede só de saúde, a gente também tem que trabalhar em redes sociais. Tem alguém da unidade que tem uma rede social que muita gente acompanha, sei lá, é um agente comunitário de saúde, é um enfermeiro, não importa quem seja. Tem muita gente da comunidade que segue e gosta das dicas da pessoa. Vamos colocar essa pessoa para dar dicas que já existem dentro, né, dos nossos documentos, para essa pessoa falar de uma forma simples. Olha, vamos colocar máscara, 4 horas, põe no saquinho a máscara e tal. Coisas rápidas, coisas bem simples e que ficam repetindo e que um passa o vídeo para o outro. Gravei um vídeo aqui na unidade, passa para uma outra pessoa. Que tal? O que você acha desse vídeo? Você acha que o vídeo está correto? Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado, está tudo certo. Vamos divulgar o vídeo? Beleza, vamos. A gente espalha o vídeo. Não vamos espalhar só as fofocas e as coisas de fake news que costumam aparecer por aí, não. Ao contrário, vamos disseminar uns vídeos legais sobre coisas legais que a gente tem na unidade, de forma da gente orientar a pessoa como vai fazer. Muitas pessoas que passaram comigo durante essa semana, na semana passada, no ambulatório de coronavírus lá do Hospital das Clínicas, que é só para profissional de saúde, tinham uma dificuldade. Eram mulheres, na casa não tinha nenhum ajudante para poder fazer comida, e elas perguntavam assim, na minha casa meu marido não cozinha, meu filho não cozinha, sou eu que tenho que cozinhar. Eu com coronavírus posso cozinhar? Gente, se a pessoa está de máscara e higienizando as mãos o tempo todo, sim, ela pode cozinhar para a família dela. Eu só acho que se ela estiver com muita dor no corpo e não tiver se sentido bem, ela não tem condição física para isso. Mas se ela estiver adequadamente usando a máscara dela e lavando as mãos com água e sabão, ela não vai oferecer risco para a família dela em produzir a comida. Ela só não pode sentar à mesa com todo mundo, tirar a máscara dela e começar a comer com as outras pessoas. Isso não. Mas preparar o alimento pode. Várias pessoas com quem eu conversei eram elas que estavam mantendo a limpeza da própria casa. Estavam com condição física para fazer isso. Quem não está com condição física, está com muita mialgia, não tem jeito, não tem como. Mas quem tem condição física ainda, não é para falar assim, não, se vira, pede quentinha todo dia. O pessoal não tem grana, às vezes, para pedir quentinha. Vai passar fome, a família não tem como. Às vezes um vizinho pode ajudar nisso. E aí é dica e ideias que a gente pode ir criando para poder fomentar isso. E aí, já que eu falei de fake news, eu gostaria de dar um ponto nesse detalhe aí também. Recebeu algum vídeo pelo seu WhatsApp de alguém da sua família, um colega, sei lá, qualquer pessoa que te enviou um vídeo de WhatsApp e você achou que é duvidoso ou achou o vídeo muito escandaloso? Nossa, que escândalo isso! Não passa ele para outra pessoa, distribuindo para todos os seus contatos do seu WhatsApp. Todo mundo tem alguém que é de confiança dele e que a gente acha que sabe mais um pouco. Eu tenho várias pessoas que são meus amigos que eu acho que sabem mais do que eu. Eu pego um vídeo daqueles e pergunto para uma dessas pessoas, e aí, fulano, o que você acha? Eu achei um vídeo tão escandaloso, achei que o vídeo ele é tão... esqueci o nome que a gente dá, mas é de fato que faz muito alarde. A gente acaba descobrindo o que é um fake news e eu deixo de transmitir. Mais do que isso, tem sites na internet, próprio Ministério da Saúde, tem uma página lá que é Fake News em Saúde. Procura se esse vídeo já está nessa página dizendo que é fake. E se tiver lá, a pessoa que te mandou, você responde para ela, fulano, isso não é verdade. Fulano, olha aqui, ó. Está descrito aqui já nessa página que isso é uma fake news. Não compartilhe isso não, é perigoso para você também, porque não sei se vocês sabem. Pessoas que compartilham fake news, quando se descobre que é uma fake news,
tem como descobrir todo mundo que saiu compartilhando aquele vídeo ou aquela notícia falsa. A gente pode responder até criminalmente por conta disso. Então, procura saber. Vai lá na página, olha se está lá já como fake news, não tem nada escrito lá, pergunta para alguém que seja da sua confiança. Hoje mesmo eu recebi de um amigo, de super confiança minha, o cara foi meu pediatra, olha só. Foi meu pediatra quando era criança, dizendo que um colega nosso tinha falecido. Aí eu falei, nossa, que triste. 2 minutos depois, num outro grupo de colegas de trabalho, alguém comentou a mesma coisa, fulano morreu. Aí um outro veio e falou assim, olha, não é verdade não, recebi esse áudio aqui dizendo que foi uma mentira. Aí eu falei, graças a Deus que não morreu, tá preocupado, um amigo morrer assim. Aí depois falaram, não, ele tá doente, não tá nada bem, mas ele não faleceu. Então olha só, um ouviu dizer que morreu, já passou para todo mundo que tinha morrido. Procura saber primeiro. É nosso papel, é nosso dever de profissional de saúde evitar o compartilhamento de fake news e tentar quebrar essas cadeias de compartilhamento de notícias que não são verdadeiras. Percebeu que alguém no grupo da família que está fazendo alarde justamente para incitar as pessoas a não cumprirem o distanciamento social, incitando as pessoas a ir para a rua brigar? Tenhamos o papel de pacificadores. Não é o momento da gente entrar em briga política, não é o momento da gente entrar em guerra na nossa família, não é o momento da gente criar mais caos. A própria doença já criou caos suficiente. As dificuldades financeiras estão ampliando isso. Então, nosso papel de profissional de saúde também é esse. Olha, gente, vamos baixar a bola um pouquinho, está todo mundo nervoso, a gente sabe que está assim, mas vamos pensar um pouco, depois a gente conversa sobre isso e tal. É nosso papel também, tá certo? Tem alguma outra coisa, Tânia, queira perguntar, talvez? Pode fazer pergunta, não tem problema. Seu microfone está fechado. Um outro desafio que nós temos na atenção primária, ela tem diversos desafios, né? Cada nível de atenção, ele tem a sua especificidade. Nós sabemos que na área hospitalar, nossos colegas de trabalho trabalham, mas eles têm uma pessoa mais passiva, que eles conseguem fazer o cuidado que é necessário. O desafio da atenção primária é lidar com essa população, é fazer com que a população agora possa compreender o seu papel. E uma das questões que a atenção primária tem, que a senhora já começou a falar um pouquinho, é em relação ao isolamento domiciliar, que às vezes, né, a equipe, ela orienta a fazer todo um cuidado, um distanciamento da família, um cuidado, porém, a gente já sabe que as pessoas não estão respeitando esse isolamento domiciliar. E aí também há transmissão dentro do próprio domicílio. E às vezes nós temos a própria realidade de territórios onde a família só tem um cômodo. E dentro deste um cômodo, talvez de uma dificuldade social, como que eu, cheio de pessoas ali dentro, vou conseguir fazer esse cuidado? Então, nós temos diversas formas de pensar se nós teríamos espaços diferenciados para colocar essas pessoas, mas eu não quero me distanciar da minha família. Então, assim, como nós poderíamos também estar fazendo esse cuidado, né? A gente tem toda uma orientação de cuidado, mas as pesquisas estão mostrando que nós não estamos tendo um certo sucesso no sentido de as pessoas estarem fazendo o isolamento domiciliar como poderia estar sendo feito. Então, a gente tem dentro da própria cartilha da atenção primária do Covid, tem uma página lá que a gente até usa no nosso ambulatório do CAN, que são as orientações para isolamento domiciliar. É claro que isso é uma coisa que eu já venho batendo na tecla, até mesmo na imprensa, desde o princípio, que é justamente a respeito de casas que só tem um cômodo. Outra coisa que é extremamente complexa, que a gente viu aí na semana passada na imprensa, é a população de rua, que tem várias unidades que tem população de rua que vai estar descrita a ela também, e que ela tem que fazer o cuidado. A gente não tem nada até o momento dizendo que a pessoa que tem coronavírus e que assina o termo de esclarecimento lá, porque também existe isso, tem uma lei, né? Na verdade, uma portaria de 2 ministérios junto, Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde,
que diz que a gente tem que fazer um consentimento esclarecido da pessoa, explicando o que é o isolamento e por que ela deve ficar em isolamento, e a pessoa assina dizendo que entendeu. Então, assim, é uma coisa que a gente, no nosso ambulatório, a gente faz para todas as pessoas que vão entrar em isolamento e que é recomendado fazer para todo paciente. É claro que eu tenho que explicar de forma que aquela pessoa, dentro do nível de entendimento dela, consiga entender o que é ficar em isolamento. E se eu tenho um cômodo só que ninguém consegue ficar separado, não tem muito jeito, porque eu não vou ter como tirar a pessoa de casa. Se existem pessoas de risco dentro daquela casa que podem sair daquela casa e ficar junto com o vizinho, tudo bem. Mas só que tem um detalhe: quantos dias demorou para aquele sintomático chegar até mim e eu poder isolar ele? Às vezes o pessoal da família já está todo contaminado pelo contato íntimo e tão próximo que eles têm. A gente já tem essa experiência com a tuberculose, né? A tuberculose está na atenção primária há muito mais tempo, a gente já tem essa experiência de que tem um com tuberculose bacilífero e que eu sempre vou ter os contactantes e que eu vou ter gente contaminada ali também. A diferença de uma doença para outra é que eu consigo, na tuberculose, às vezes saber até mais fácil quem é o contactante positivo ali do que no caso do coronavírus, que eu tenho que esperar ter exame, quer dizer, ter sintomas e depois coletar o exame, se for ainda do grupo que coleta exame. Então, a orientação que a gente dá inicialmente é: não tem como separar esse grupo familiar. Então, eu tenho que orientar que é todo mundo de máscara naquela casa e eu tenho que ensinar como que eles vão conviver durante aqueles 14 dias. Gente, é um desafio enorme. A gente sabe que isso não é como fazer na minha casa. Olha, eu moro sozinha numa casa que tem 2 quartos. Sozinha eu moro. Morar sozinha numa casa que tem 2 quartos é ter 5 cômodos só para mim. Eu posso escolher onde eu vou me isolar. Eu estou falando de uma família de 7, 10 pessoas que está num barraquinho apertado, que não tem cama para todo mundo. Eles dividem o mesmo colchão, a mesma coberta, porque é só isso que tem. É a realidade. E aí eu não tenho como tirar eles dali e eu tenho que ficar vigilante naquele grupo, porque as pessoas ali não vai ter jeito, gente. A gente vai ver as pessoas ali adoecerem. E aí o que a gente tem que fazer é mostrar que a gente se importa com eles em primeiro lugar. Não é dizer que, não tem o que fazer, vou largar para lá. Não. Primeiro é mostrar que se importa. Segundo é perguntar, conversar com a pessoa quais são as possibilidades que ela tem. Ela pode sair para outro lugar? Às vezes até pode, sabe? Tem algum outro conhecido, em algum outro lugar que pode ir, que mora sozinho, sei lá. Às vezes não tem essa condição. A pessoa que pode ficar mais grave naquela casa tem como sair? Se ela tiver como sair, sai quem está mais grave. Quem pode ficar mais grave, aliás. Não tem jeito, é todo mundo junto mesmo, é acompanhar aquela família, ver, mesmo que à distância, quem são os novos sintomáticos da casa e fazer a vigilância do agravamento dos sintomas, porque vai ter população que eu não vou conseguir fazer o controle de isolamento. Isso é uma realidade no nosso país, mas aqui, Brasil afora, em todo estado, a gente vai ter uma situação como essa. População de rua, eu acho importante também, porque a gente teve logo no começo da pandemia alguns casos de morte de população de rua e que ficou sem entender do que morreu, o que acontece muito, né? Infelizmente, a população de rua está sujeita a tanta coisa. Já internei aqui um morador de rua daqui do meu bairro mais de uma vez lá no hospital por conta de tuberculose. A gente sabe que eles estão aqui do nosso lado e a gente tenta socorrer dentro da medida do possível, mas é população de rua. Quem aceita ir para o abrigo, beleza, mas eu tenho que lembrar que tem unidades de saúde que têm abrigos dentro do seu território. E fazer o controle também do isolamento dentro de um abrigo é igual fazer um controle numa instituição de longa permanência para idoso. Vocês já viram o que é isso, o que acontece. Teve um caso de surto em Vitória, um caso de surto em Vila Velha, e vai ser assim, porque é local onde, entre aspas, aglomeram-se pessoas, né? É o que a gente tem. Aí é o momento da gente trabalhar. Eu tenho essas instituições, abrigos, instituições de longa permanência dentro do meu território, vamos fazer contato e vamos fazer vigilância. A parte melhor de tudo que tem na atenção primária é eu ter um sujeito que se chama agente comunitário de saúde, que conhece de fato as pessoas que estão ali, que é conhecido por todo mundo do bairro, que tem credibilidade suficiente dentro daquele bairro para poder passar as informações e para me trazer as informações. Então,
Eu até brinco que ele é o carteiro da minha unidade. Ele leva a informação para a comunidade, ele traz a informação da comunidade para mim. Eu falo, é ele que tem como saber quem são os sintomáticos que não chegam para eu fazer avaliação dentro da minha unidade. Então, eu tenho que valorizar muito mais agora esse papel do agente comunitário de saúde. Ele é fundamental para eu ter o meu território de fato na minha mão. Se meu agente comunitário de saúde não tem esse papel ali dentro, é o momento de eu colocar ele com esse papel. Porque ele é quem vai levar e quem vai buscar o tempo todo. E ele tem que estar, agora eu vou usar até um termo que a gente usa muito por aí, ele tem que estar empoderado da função dele, ele tem que se sentir importante nessa função. Então, vamos fazer com que ele se sinta importante nessa função. Diga o quanto ele é importante, todos os dias. Quando ele traz uma informação legal, fala com ele, olha fulano, tá vendo essa informação que você trouxe? Ó, a gente já desencadeou todos esses processos e olha como foi bom, o resultado foi esse. Mostra para ele que ele está sendo importante ali dentro daquilo ali. Porque as pessoas têm muito costume de achar que quem é importante dentro de uma equipe é o médico e o enfermeiro. Não é. Nesse momento, o médico e o enfermeiro eles vão estar fazendo outro papel. Quem está indo lá no território e vendo como está funcionando a situação é o agente comunitário. Às vezes, ele mesmo é que vai ter a ideia de como que eu vou resolver o isolamento numa casa com 10 pessoas e um cômodo só. Às vezes, é ele que vai me dizer, doutor, não tem como fazer isolamento lá não, sabe por quê? Eles não têm nem arroz para comer. Máscara, sabão para lavar a mão? Nem pensar. Então, é o momento que está me trazendo uma realidade. Como eu resolvo a realidade desse grupo familiar aqui para conseguir fazer isolamento, ainda que não 100% adequado, mas o melhor possível que eu consigo ali dentro daquela casa? Sabe? É máscara que precisa? Vamos juntar aqui, vamos ver quem é que está dando máscara aí, vamos ver quem é que pode fazer uma doação do material de limpeza. Vamos lá naquela casa ensinar eles como é que faz a higienização adequada das mãos, o uso correto da máscara. Fulano, você que é agente comunitário de saúde daquela região, daqui 5 dias você passa lá de novo, vê se eles estão fazendo, ou até mesmo um pouquinho antes. Daqui 2 dias você passa lá e pergunta, tá com alguma dificuldade? Quer perguntar alguma coisa? Para quê? Para você estar perto e você poder ajudar. Diante disso que a senhora falou, doutora Rúbia, o conhecimento do agente comunitário, da equipe, da sua população de risco, que é importante, ali nós temos as gestantes, que necessitam de um olhar diferenciado, nossas pessoas de risco, nossos hipertensos, diabéticos e outros também. Então, assim, como que eles podem estar organizando, monitorando toda essa população e observando se eles estão conseguindo fazer todo esse distanciamento, conseguindo fazer todo esse isolamento que é necessário, porque nós sabemos que eles não podem agravar. Então, a gente tem um monitoramento, cuidado de dar continuidade ao cuidado deles, o uso de medicamentos que eles têm, que são necessários para eles não descompensarem, as nossas gestantes, a garantia do seu pré-natal, isso é imprescindível na atenção primária, então eles estão nesse nível de organização para que dentro da unidade básica de saúde eles possam ter as consultas ou o atendimento adequado para poder dar continuidade a esse cuidado, mas dentro do cuidado para que não tenhamos o nível de contaminação nem nossos espaços, como a senhora mesmo falou, aquele espaço dentro da unidade foi feito, não era para ter um isolamento, então que a gente faça agora, esse momento, as consultas programadas, agendadas, em horários espaçados, que nós possamos avisar a comunidade que serão horários espaçados para que não se junte todo mundo ao mesmo tempo, como se costuma fazer. Isso aí é importante que a gente tenha, com que a nossa equipe de atenção primária entenda, que a gente vai falar. E a partir daí, esse horário programado e agendado que a gente sempre tentou trabalhar na atenção primária, que ele possa também ficar com um nível de organização para a nossa população, E aí a gente buscando como vai se fazer tudo isso. E aí eu gostaria de perguntar também a questão, doutora Rúbia, dos dentistas. Diante da especificidade da profissão, foi suspensa o atendimento eletivo diante do risco da contaminação e agora está se discutindo o retorno e como esse retorno com
essa questão da transmissão, do risco, como que se pode se fazer para que se tenha o retorno dos nossos profissionais dentistas diante de toda essa questão. E a gente sabe que nós ainda estamos subindo, né? Nós não estamos ainda num espaço confortável, não. E nós temos que ter essa disciplina de saber lidar, cuidar da nossa população e trabalhar para que isso não dissemine cada vez mais. A questão dos dentistas, a gente está bem assim, pensativo também. Como que nós vamos fazer em relação a essa retomada e de uma forma segura até para eles? Eles precisam se sentir seguros também no retorno da profissão deles. A parte dos dentistas nem é tão difícil, sabe? No meu consultório particular também tem um consultório odontológico e a gente orientou as meninas como elas voltariam a fazer o atendimento. Tivemos algumas incorreções aí nesse atendimento, mas já devidamente ajustado. O dentista vai precisar usar máscara N95, óculos de proteção face shield. Não vai ter jeito. Se ele tiver todo paramentado dessa forma, paramentado adequado, com capote impermeável, luva, tudo direitinho, ele está seguro. A segunda segurança do dentista não deve ir ao dentista quem está com sintoma respiratório. Porque você vai ao dentista não porque você está gripado, você vai ao dentista porque está com dor de dente. Então, assim, procedimentos que já eram eletivos, teoricamente, né, estava passando por um tratamento, eu não vejo problema nenhum em retomar. Até porque, se a gente não retoma do pessoal do SUS, a gente vai deixar só o pessoal que tem condição de pagar dentista particular fazer seus tratamentos, sabe? Eu acho que a gente não pode ser injusto nessa hora. Então, assim, dá para voltar fazendo uso de todo o EPI e chegou para ser atendido, a primeira pergunta que o ajudante da sala vai fazer é: tosse, espirro, nariz escorrendo, febre. Tem que fazer esse checklist antes da pessoa entrar. Se respondeu sim para alguma coisa, adia a consulta para daí 15 dias. Então, é mais fácil da gente resolver. Ela perguntou como fazer nos consultórios múltiplos. Eu não sei do que se trata consultório múltiplo, vocês me explicam na sequência, tá? São várias cadeiras num espaço único. Quem está em risco no consultório múltiplo é o paciente, não o dentista. Porque o dentista e o ajudante dele, o auxiliar, vão estar todo paramentado. Touca, máscara N95, a máscara de proteção facial e o capote impermeável e a luva. Você está, entre aspas, empacotado. Não tem como você pegar Covid de algum paciente ali dentro, a menos que você erre na hora de se desparamentar. Mas as outras pessoas que estão ali sendo atendidos ao mesmo tempo, os outros pacientes não estão empacotados. Então, eles é que estão sob risco. Eu não recomendo utilização de material que provoque aerossol. Que material que é? Broca, escova, jatos de alta pressão, nada disso dá. Pois aí vem o outro comentário do colega, não ter capote impermeável. O município tem que colocar na compra, porque eu tenho que colocar esse profissional adequadamente paramentado para que ele possa continuar fazendo o atendimento dele. Isso é essencial. Sem isso daí não tem atendimento. Equipamento de proteção individual, nós passamos por uma escassez horrorosa e agora a gente está novamente voltando a uma fase melhor. Então, todo município tem condição de fornecer o material de equipamento de proteção individual para cada profissional necessário para o tratamento, para o trabalho dele. Se não tem EPI, não tem trabalho de profissional de saúde. Eu acho que isso é uma regra que a gente tem que, enquanto profissional, brigar por isso também. A gente tem que se defender nesse ponto. Então, eu acho que é isso. Eu não faria atendimento em salas grandes, múltiplas, pelo risco que eu ofereço para os outros pacientes que estão ali. O risco é para o paciente, não é para o odontólogo, nem para o auxiliar dele. Então, tem esse ponto. E não tem como eu fazer distanciamento, porque aerossol não respeita distância. Gotícula respeita distância, 2 metros cada cadeira, uma da outra, tá tudo certo. Aerossol não respeita distância, fica circulando no ar, vai direto para o pulmão da pessoa, para a árvore respiratória, e aí ela vai adoecer. E tem os assintomáticos, que não estão aerosolizando, porque são assintomáticos, mas na hora que eu faço um aerossol na boca desse paciente, eu aerosolizo a partícula dele. Por isso que mesmo atendendo assintomáticos, eu preciso colocar todo o equipamento de proteção individual.
Por que eu falo que pode voltar o eletivo? Porque se tiver sozinho na cadeira do dentista, uma pessoa, o dentista e o seu auxiliar, todo mundo com equipamento de proteção individual, eles estão protegidos do aerossol. Isso é certo. Quem está usando EPI está protegido do aerossol. Então, o eletivo pode voltar nesse sentido, se tiver EPI. A aerossol fica no ambiente onde não tem filtro EPA por 2 horas. Acabou o atendimento, é 2 horas de sala fechada, sem higienizar nenhum equipamento. Acabou o atendimento do paciente, é rachar fora todo mundo da sala, fechar a sala e aguardar por 2 horas. Depois de 2 horas, entra a equipe de limpeza, higieniza tudo e aí libera para uma entrada de novo paciente. É assim que funciona a higienização de uma sala. Vou concordar com vocês que é extremamente complicado eu trabalhar ficando 2 horas parado a cada paciente. Mas vocês vão concordar comigo também que é melhor eu atender 1, 2 pacientes por dia do que não atender ninguém, mesmo os eletivos? Então, assim, se você está numa sala que é individual, pode atender o seu eletivo, sim. A sala tem que ser individual, pode usar o material que gera aerossol, mas respeite as 2 horas da sala fechada. E quem entra para fazer a limpeza, entra igualmente paramentado, do jeito que está o profissional atendendo dentro da sala. Porque eu tenho que proteger o meu profissional da limpeza também. É máscara N95 para esse profissional, óculos de proteção, gorro, capote impermeável, luva e bota, porque ele vai limpar tudo. É o momento da gente retirar todo e qualquer material desnecessário de dentro das nossas salas, principalmente nessa sala do odontólogo. Nada de bichinho para pediatria, nada de florzinha, nada de objetos de decoração, nada. A maior parte das superfícies livre de qualquer coisa para a gente poder higienizar. E a higienização é com material de higienização habitual da unidade de saúde, gente. Não precisa ser, eu quero, sei lá, quaternário de amônio, um outro negócio que não sei quem lançou. Não precisa. Basta ter solução clorada na sua unidade, você consegue usar e você consegue higienizar tudo. Tudo, tudo, tudo. Material que é de esterilização, vocês estão careca de saber, eu não preciso repetir, que é para esterilização, vai para esterilização do mesmo jeito. Lembrar que sala de dentista é todo o equipamento para aerossol, como se eu fosse entubar um paciente. É o mesmo nível que eu uso dentro do meu CTI. É assim que funciona. Mas eu tenho que voltar a atender. Eu acho que a gente não pode deixar a população sem esse atendimento, porque um dente que infeccionou aqui, que eu não atendi na minha unidade de saúde enquanto eu tinha tempo para tratar, esfriar o abscesso, fazer o canal, ele vira uma infecção generalizada e vai internar comigo com sepse, e eu vou ficar na dúvida se é sepse mesmo, de foco sei lá onde, ou se é o coronavírus que está ali. Se não tem aerossol, não foi nenhum procedimento que gera aerossol, a cada paciente tem que fazer a higienização da sala novamente, e tem que ser assim também para atendimento médico de enfermagem na unidade. O paciente saiu, é higienizar a sala, não precisa ficar passando pano no chão toda vez que sai um paciente, porque o paciente próximo não vai rolar no chão. Eu preciso higienizar a cadeira e a mesa onde ele toca, superfícies onde a gente toca, maçaneta da porta, mesa onde o paciente senta, a maca, lençol de papel na maca de preferência, nada de lençolzinho de pano bonitinho, tira, deixa só o colchão limpo, aquele colchão com a cobertura impermeável, papel, usou, jogou fora e próximo paciente, e higienizar tudo o tempo todo. Você falou uma coisa que eu acho importante a gente citar aqui, que é a questão dos diabéticos e dos hipertensos, que eu estou vendo que é um problema. Toda unidade tem os seus grupos de hiperdia e faz o acompanhamento adequado deles. Se tem alguém que não está vindo na unidade buscar remédio porque está com medo do coronavírus, procura essa pessoa para você levar o remédio para ele na casa dele. Porque se ele descompensa o diabetes nesse momento, ele morre comigo lá no meu CTI. Então, diabetes, meu irmão perdeu o sogro faz 1 mês, essa semana, dessa forma. Ele não foi, ele morava atrás do pé do trevo. Em Caracica, atrás mesmo, literalmente atrás do pé do trevo, aquela rua que passa em cima. Ele não foi no pé do trevo buscar os remédios dele de diabetes, não foi porque estava com medo de pegar coronavírus. Ligou para uma farmácia e a pessoa da farmácia, provavelmente o balconista, disse que não precisava, não, vamos trocar por um outro que é mais barato aqui, é baratinho, só compra esse período. Parou de tomar o remédio, começou a tomar outra coisa por conta própria, descompensou o diabetes, internou lá no São Lucas com pneumonia e morreu de pneumonia 15 dias depois. Não teve para onde correr, 90 anos completos.
Então, eu te falo, esse paciente que você está vendo que está faltoso na retirada do remédio, é ele que você tem que mapear e ir atrás para poder levar a medicação para ele. Ou a gente de saúde leva, entrega, não sei. Vamos criar alguma forma de alguém lá levar, ou a família vir buscar. Por quê? A gente está tendo muito paciente com infarto, com AVE, porque parou de tomar os remédios, porque está com medo de entrar na unidade de saúde achando que lá dentro tem coronavírus e vai pegar lá. Corre de outra coisa. Ou pega o coronavírus no mercado, onde ele foi, na feira que ele foi, e desenvolve uma doença mais grave, porque estava com a pressão descontrolada, estava com diabetes descontrolado. Então, era esse ponto que eu queria lembrar. A gestante é a mesma coisa. Tem gestante que está faltando ao pré-natal porque está com medo de na unidade de pegar coronavírus. Se é uma gestante de risco habitual, gente, nós temos inúmeras maneiras de saber que essa gestante está bem. Faz uma visita domiciliar, ou então ela é uma gestante de risco habitual, não precisa vir na consulta agora, a gente pode marcar num outro momento, entendeu? Tem como fazer os exames, vai alguém lá coletar os exames dela, a gente vê como é que tá os exames, tá tudo bem? Liga para ela, pergunta, ei, como é que você tá tudo bem? Manda alguém lá fazer a aferição da PA dela. Por quê? Eu perco gestante justamente porque ela deixa de ir ao pré-natal, começa a descontrolar a glicose, chega para mim lá na minha maternidade de referência, que é a Bucão, PA descontrolada, então, hipertensa com a glicose toda descontrolada, vai vir aqui porque tem 2 dias que meu neném não mexe, perda fetal. Perda fetal porque perdeu o controle do pré-natal dela. Mas tem quanto tempo você não vai para lá? Já tem 2 meses, doutor, porque fiquei com medo de entrar na minha unidade. Então, assim, não vamos perder aqueles pacientes que são os nossos eletivos, entre aspas, que deveriam estar comigo, que deveriam estar sob a minha tutela, vamos dizer, embaixo da minha asa, aqui, guardadinhos, usando os remédios certinhos porque eles sempre usaram, e não estão indo porque estão com medo. Então, preciso deixar claro para eles que, olha, você não quer vir buscar seu remédio? Não tem problema, nós vamos dar um jeito de alguém levar. Nós estamos fazendo isso com os nossos pacientes HIV positivos. Nosso serviço de assistência domiciliar levou remédio para os nossos HIV positivos aí na grande vitória toda. Com algumas prefeituras, pacientes de hepatite, a gente já combinou, eles vêm buscar as receitas, eles vêm buscar as medicações e a própria prefeitura acaba distribuindo. Se a gente do componente especializado, que é um trem muito mais difícil, não conseguir fazer isso, acho que a unidade também consegue fazer. Eu sei que não tem perna para ir na casa de todo mundo levar remédio para todo mundo. Mas para aqueles que estão nessa situação, a gente pode ir. É o momento de fazer uma visita e falar, olha, seu fulano, me perdi, a gente mudou um pouco o jeito de fazer, para vocês não ficarem todos acumulados. A gente está trazendo remédio aqui para o senhor para 3 meses, ao invés de 1 mês só, para você não ter que voltar mais vezes. Ó, seu fulano, está na época de fazer exame, nós vamos marcar um jeito para fazer exame aqui, sem ter que acumular todo mundo na porta da unidade. Criar essas alternativas, porque se a gente pensar que é só coronavírus, só usar máscara, só higienizar a mão com álcool, higienização de sala, a gente esquece aquilo que era nosso, que era aquilo que a gente era bom, porque a unidade de saúde sempre foi muito boa nisso, e a gente acaba deixando de lado aquilo que a gente era bom, tentando fazer uma coisa nova que a gente ainda não sabe muito bem como fazer. Não vamos deixar a nossa potencialidade, aquilo que a gente é bom, para trás. Ao contrário, vamos cuidar dessa parte e a gente consegue cuidar da outra parte também. Tudo fazendo devagar, pensando em estratégias de maneira que a gente consiga chegando nos pontos que eu preciso, sem deixar se perder ninguém, para conseguir ter essa população controladinha direitinho. Paciente diabético que eu perco é diabético descontrolado, gente. É glicemia acima de 290. Paciente hipertenso que eu perco é paciente que não tinha controle pressórico antes, com colesterol estourado, obeso. Então, eu não posso deixar de lado os nossos programas mais básicos nessa hora, porque vai todo mundo descompensar e vai ficar difícil para dar conta deles depois. Será que eu consegui, pelo menos, tirar um pouco das dúvidas? É muita coisa, né? Excelente, doutora Rúbia. As equipes de atenção primária, elas fazem um monitoramento, só que algumas, eu acho, diante do medo, porque eu acho que essa foi uma situação e uma doença que gerou medo, que impactou emocionalmente os profissionais e a sociedade.
mas que a atenção primária tem que continuar monitorando as suas pessoas, principalmente suas pessoas de risco, porque nós temos a organização em que o agente comunitário visitaria todas as pessoas de sua responsabilidade. Nesse momento, não. Visite as pessoas que realmente precisam, as pessoas que nós sabemos que é de risco, as pessoas que pegam os medicamentos de altíssimo custo, são pessoas de altíssimo risco. Essas pessoas nós temos que monitorar. Endereço, realmente, o agente comunitário foi orientado do Ministério da Saúde chegar até o portão, não precisar. Do portão ele consegue fazer as orientações, do portão ele conversa com a família, sem o risco da contaminação, mas consegue fazer esse monitoramento, onde ele leva para a equipe toda uma informação necessária. Então, assim, a senhora falou perfeitamente bem. Esse empoderamento que a atenção primária tem, olha a diferença quando ela realmente não consegue alcançar as suas pessoas a qual ela estava cuidando. Olha como que isso pode ser lastimável, né? O seu exemplo aí, como que isso é lastimável. Quer dizer, eu estava cuidando, estava indo tudo bem, parei de cuidar. Então, é esse sentimento e essa responsabilidade que nós temos que ter enquanto profissionais e nossa sociedade também. Então, assim, esse fortalecimento das equipes que a senhora falou, essa parceria, essa troca de experiências, essa parceria entre as equipes é imprescindível, né? E, claro, trazendo às equipes a segurança dos EPIs. Nós sabemos que isso é mundial, não vamos colocar, né? A questão da dificuldade da aquisição dos EPIs não está sendo fácil, está sendo um grande desafio para quem faz essas compras, mas é condição sine qua non ter os EPIs de forma adequada, nos espaços adequados, né? Com espaço de segurança, porque nossa população ela tem que ter a unidade básica de saúde como um lugar de segurança, profissionais qualificados, onde os profissionais realmente vão demonstrar a essa população que eles estão ali qualificados, que jamais levariam uma contaminação para a população. Então, ela tem que ter essa segurança, né? Nós temos todo o nível de organização, desde a porta de entrada, que nós falamos, né? Todo o nível de organização, FETSPRED, que traz toda essa, sabendo quem é quem ali, qual é a classificação de cada um, para poder a gente realmente não colocar a população em risco. Então, é o que a gente está buscando fazer, só que nós precisamos, de fato, fazer com que a população reconheça também a sua responsabilidade. Eu falo que a educação popular é o maior desafio, porque a prevenção a gente ainda faz, prevenção de agravos, de doenças, nós conseguimos. A educação popular no sentido de promoção da saúde, que é fazer com que a pessoa cuide de si mesma, que ela tenha um compromisso, ele é um grande desafio da atenção primária, porque é fazer com que você tenha consciência que você tem que mudar seus hábitos. E isso não é muito fácil para a atenção primária, mas ela faz de uma forma, assim, primordial, ela luta, ela é incansável nessa orientação, só que é isso, buscar estratégias e buscar diversas formas para alcançar esse público, né? A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Na verdade, eu vou só acrescentar uma coisa, que foi até uma pergunta que a Edna Vacari fez, e que, na verdade, assim, eu não sou pediatra, então eu não tenho muita experiência com criança, não sei uma experiência na infectologia com criança. Mas ela perguntou das crianças crônicas. É mais uma população que eu não posso abandonar achando que coronavírus não dá em criança. Porque foi pensado que coronavírus não dá nada em criança. Agora, na semana passada, saiu um documento falando de um tipo de vasculite, que é a síndrome de Kawasaki, em crianças, uma vasculite extremamente grave, que perde as extremidades do corpo, perde o rim, porque é uma inflamação, né, nos pequenos vasos do corpo. Então, a gente não pode abandonar as nossas crianças que são crônicas, que já faziam acompanhamento com a gente tem algumas crianças que são de alta dependência, que estão em casa. Então, assim, eu não sei agora, a campanha de vacinação de gripe ainda está rolando alguma parte dela. Mas eu ainda não fiquei sabendo qual foi a cobertura que a gente já conseguiu alcançar no estado. A gente viu que a população em si procurou mais do que da vez passada por medo mesmo. Mas
será que essas crianças crônicas todas já foram vacinadas? Eu acho que a unidade pode ir atrás disso também. Chegou vacina nova de pneumonia. Quem está dentro dos grupos definidos para tomar pneumo 13 já fez a pneumo 13. Grupo definido para tomar pneumo 23 já fez a pneumo 23. Por quê? Gente, nós estamos falando de uma doença que não tem vacina hoje, mas nós estamos falando de outras 3 doenças que têm vacina e que a gente pode estar deixando passar no nosso grupo populacional. Então, assim, não abandona a ideia da vacinação, não. Vamos atrás aí de saber quem é que está faltando vacinar. O pessoal que está fazendo visita domiciliar, ou quem... Você sabe, a unidade que tem algumas crianças que a gente acompanha mais. Já fez todas as vacinas? Está com cartão ok? A vacina nova de pneumonia se classificava? Porque a pneumo 13 tem algumas diferençazinhas no calendário com a pneumo 10, então tem que olhar quem é que vai tomar qual dose, tem esses detalhes. Mas a gente tem como saber essas informações e buscar essas crianças para poder fazer essas vacinas que estão disponíveis para a doença respiratória, para evitar que elas tenham doença respiratória nesse momento, apesar de que a vacina da pneumonia é muito mais importante para a meningite, mas ela tem alguma proteção para a doença respiratória. Então a gente tem que lembrar disso para também não deixar passar uma outra turminha aí, porque eu acho que coronavírus não dá em criança, ou que coronavírus em criança não tem interesse. A questão da paliatividade é outra coisa importantíssima. Eu tenho que, em primeiro lugar, entender que é um paciente paliativo, é um paciente paliativo. Não muda nada da conduta da paliatividade do paciente, é apenas mais uma infecção que aquele paciente tem. Do mesmo jeito que você iria tratar uma pneumonia bacteriana, você vai fazer o acompanhamento da pneumonia viral pelo coronavírus naquele paciente, sem invadir desnecessariamente, sem fazer nada naquele paciente que esteja fora do plano de cuidados daquele paciente paliativo. A gente tem que saber entender quando o paciente já tem um plano de cuidados e continuar seguindo aquele plano de cuidados. Infelizmente, tem algumas situações que podem abreviar um pouco esse tempo do paciente dentro do plano de cuidados. Mas a gente tem que saber respeitar o plano de cuidados da equipe de paliativo que já estava definido. Eu sempre falo, na medicina, vai ser sempre assim. Em primeiro lugar, a clínica é soberana sobre qualquer exame. Primeira coisa que eu tenho que pensar. E segunda coisa que eu tenho que pensar é, não faça nada que vá prejudicar o seu paciente. Em primeiro lugar, não prejudique o seu paciente. Depois o que eu posso fazer para ajudar? Então, assim, em primeiro lugar, qual é a clínica do meu paciente? Esse exame vai ajudar ou eu vou estar fazendo só mais um exame? Depois, não vou fazer nada que vai prejudicar a situação do paciente naquele momento. Então, não faça nada que possa prejudicar. E em terceiro lugar, o que você pensa? Como que eu posso ajudar a ele nesse momento, diante do quadro que ele tem? Ele é paliativo? O que eu preciso fazer para ajudar ele nesse momento? Ele não é paliativo? O que eu preciso fazer para ajudar ele nesse momento? Essas são as perguntas mais importantes para a gente fazer no momento que a gente está de frente com um paciente, para poder pensar de fato o que eu faço agora. Sempre pense nessa sequência, que é mais difícil a gente errar. A gente pode até não saber o que fazer, mas saber o que não deve fazer é em primeiro lugar. Doutora Rúbia, sabe as palavras, hein? Pelo que o pessoal está escrevendo aqui, eles estão muito felizes, porque eu acho, assim, que nós temos esse nível de organização, mas o que a senhora está falando está muito claro. E bom, se você tem o dom de falar e fala com muita clareza nas entrevistas, e agora também conseguiu fazer com que as pessoas realmente entendam, os colegas da atenção primária que estão aqui agora participando desse diálogo, que entenda como nós temos que ir divulgando isso entre os nossos colegas, né, das unidades básicas de saúde, dos territórios, e o que a gente pode já ir pensando, quais seriam as nossas organizações diante do que eu já faço e o que eu posso melhorar, o que eu posso repensar para poder alcançar mais ainda diante dos desafios que nós temos ainda. E agora, né, trabalhando esse novo normal que a gente diz, né, que está dizendo aí, o novo normal. Mas nesse momento, eu acho que nós temos que repensar diante da abertura realmente do comércio, né? Como que nós vamos estar organizando e trabalhando a nossa sociedade diante da situação para evitar um risco maior. Então, nós temos que repensar
repensar no que a gente já planejou, repensar no que a gente está fazendo, o que está dando certo, vamos continuar, o que eu preciso aprimorar e agora intensificar. Entendo, né, de tudo que a senhora falou, intensificar o que nós estamos fazendo, porque agora se tornou um outro grande desafio também, um grande desafio para nós, é tentarmos fazer com que a população saiba circular da forma correta, saiba circular sem exageros, não há necessidade de sair, não é porque o comércio abriu que ele tem obrigação de sair, não é? Mas que saia, então, se for necessário, que saia com segurança e saiba conduzir as situações com segurança. E assim, a gente já terminando aqui, mais uma vez eu quero agradecer todas essas orientações, principalmente em relação às nossas pessoas que têm que ser monitoradas no território, que são pessoas de risco, e nós sabemos que é necessário, né, essas pessoas de risco, elas estarem sendo cuidadas, monitoradas, se descompensar é a hora que a gente pode ter a perda dessas pessoas. Então, assim, já fazem um excelente trabalho, porém precisam estar mais atentos ainda, não é? Eu só vou dar uma sugestão, eu dei uma lidinha rápida aqui nas perguntas de novo, eu vi que eu faltei responder uma pergunta. E vou explicar por que eu voltei para responder essa pergunta. Eu sou suspeita para falar de atenção básica, porque foi meu primeiro trabalho, atenção primária, e depois eu fiz o curso de especialização em atenção primária, então eu adoro isso, sou apaixonada por isso. Só não sou mais apaixonada pela atenção primária do que eu sou pela infectologia, porque infectologia corre na minha veia, é uma coisa que eu gosto muito. Mas a atenção primária é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu sei que ela pode funcionar e eu já vi ela funcionando num dos municípios que eu trabalhei. Então, assim, por que agora eu vou voltar? Eu falei sobre isso para falar dessa pergunta que fizeram. Como é que a gente volta ao eletivo e aonde que entra a urgência? Essa é a hora que a gente tem a condição de organizar a nossa agenda. Eu me lembro quando eu trabalhei num município do interior aqui do estado, que eu não me lembro muito bem exatamente quantas consultas eu tinha num dia, mas eu me lembro que eu reservava 2 horários das eletivas que era para urgência, e ficavam 2 horários vagos sempre. Então, minha sugestão é, marque os seus eletivos sim, mas sempre deixem horários para urgência. Que seja 1, que seja 2. E a urgência é da seguinte maneira, chegou, atende. Não fica marcando para mais tarde, não. Chegou, atende. Mas tinha uma eletiva marcada para agora. Conversa com o da eletiva. A unidade geralmente é perto de casa. Ele não pega um ônibus para ir na unidade lá não sei aonde. Geralmente não é assim. Olha só. Veja a sua situação também, porque se for desse jeito, você pode pensar de outra forma. Mas geralmente o cara está perto da casa dele. Conversa com ele. Chegou uma urgência, eu preciso atender. Volte daqui, sei lá, 30 minutos. E aí você atende o seu paciente que estava agendado. Não deixe de atender a sua urgência. Eu vi um comentário que deve ser odontólogo e eu achei perfeito. Não deixa aquela condição que era eletiva virar urgência para você ter que atender na correria. Não deixa. Porque se você deixar, o trabalho é maior e o prejuízo do paciente também é maior. Você não consegue recuperar. Então, organiza a sua agenda de forma que seja hora marcada, espaçado. Começa a ensinar na sua unidade o que é ter hora marcada. Chegou atrasado, bota um tempo máximo para aquela pessoa chegar atrasada. Ultrapassou o período de tolerância, olha, meu filho, sinto muito, só na próxima vez que você for marcar. Por que isso? E avalie também, né? Às vezes o filho passou mal, por isso que ele não conseguiu chegar. Não foi porque ele estava batendo papo e vendo televisão. Tem umas coisas assim também. Você sabe quando a pessoa está mentindo, que dormiu até mais tarde, por isso chegou tarde na consulta. Educa a sua população a ter horário. Nós estamos fazendo isso no consultório particular. Chegou atrasado, não é atendido. Por quê? Porque eu preciso respeitar o horário do próximo. Mas a urgência, toda vez que a gente explica para o eletivo que existe uma urgência, ele entende. Porque ele passa a pensar que quando ele for à urgência, ele também vai ter aquele horário. Então, dá para a gente acertar dessa forma. E deixa um horário vago para a sua urgência. Mesmo que não vai ser naquele horário que você vai atender. Você vai atender antes, mas você tem como colocar o eletivo naquele horário que estava em aberto. Era essa sugestão que tinha faltado eu falar. No mais, eu quero agradecer muito pelo convite. Adoro isso aqui que a gente fez agora. Até me perguntaram se vai fazer aula e tal. Não gosto de nada dispositivo assim, não. Eu prefiro que a gente converse, porque a gente conversando, as pessoas podem perguntar.
Se eu faço uma aula, a coisa fica muito linear, dá sono, as pessoas não querem mais escutar, fica de saco cheio. Não, conversando, respondendo perguntas, a gente consegue manter, né, o interesse de quem está vendo a gente, e eu dou a opção da pessoa dela valorizar o tempo dela. Porque de que adianta você ficar aqui ouvindo eu falar, se você não pode perguntar nada e eu não falo aquilo que é do seu interesse. Sim, gestante Covid positivo sempre é grupo de risco. Então, o que a gente tem? Não é gestante de alto risco, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela só é gestante de alto risco se ela for insuficiência respiratória. Se ela tiver um quadro clínico tranquilo, Covid leve, ela não é gestante de alto risco. Mas gestante é grupo de risco para Covid grave. Então, você tem que observá-la mais de perto. Cuidado para a gente não confundir os nomes, que é tudo muito parecido. Pode passar batido e você encaminhar ela para o alto risco fica bravo com você. Doutora Rúbia, nós queremos aqui agradecer sua participação, sabendo que pelas palavras aí as pessoas ficaram muito satisfeitas. E enquanto atenção primária, nós sabemos que a gente ainda está fazendo, vai fazer, vai aprender muito. Estamos aprendendo, porque eu acho que toda crise a gente aprende. Eu acho que essa situação vai estar nos ensinando muito. Eu observo quantas questões nós vamos estar aprendendo. Eu acho que a tecnologia, principalmente no trabalho, eu acho que isso vai ter que crescer e vai nos ajudar. A questão da higienização, né? Nós falamos, o brasileiro toma banho. Tá, mas a gente não lavava tanto as mãos assim como nós necessitamos lavar, né? E outras questões, igual a organização enquanto fila de espera, no sentido de estar na unidade básica de saúde, que é uma das questões que nós queremos sempre alcançar na unidade básica de saúde, essa programação de consultas é a hora que a gente pode estar começando a educar a nossa sociedade. Então, assim, diante de uma crise, a gente também tem a busca de crescimentos e ensinos. E a senhora foi muito clara em todos os pontos onde nós temos a necessidade de repensar, de rever nossas ações e, claro, ficarmos felizes do que a senhora já falou. Poxa, eu estou fazendo na minha unidade básica de saúde, então estou indo no caminho certo, mas isso aí eu posso ainda melhorar, posso avançar. Então, nós só temos a agradecer a sua brilhante participação. Isso realmente foi assim, iniciamos a semana brilhantemente com a sua pessoa, todo mundo está pedindo para a senhora voltar, com certeza vai ter outros temas e vai voltar para um bate-papo, que o que nós queríamos é isso, um bate-papo para poder tirar as dúvidas dos colegas, aonde eles podem repensar, refletir no seu processo de trabalho. E aí a gente, depois, nós vamos ter outros momentos convidando a senhora, tá? Muito obrigada mesmo pela brilhante participação.